Glórias a Deus. Todos recebem a paz do Senhor. Amém. Feliz de estar aqui nessa noite. Trago a paz do meu esposo, o pastor Daniel Guedes, e de toda a igreja, para nós presidimos pela misericórdia de Deus, Jesus pelas nações. Quantos recebem? Amém. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Sara Guedes, esposa, mãe, líder, psicóloga pela misericórdia de Deus e mestra em teologia. Jesus é bom e nos concede a oportunidade de aprender para ensinar. E eu costumo dizer uma coisa, eu já quero deixar aqui frisado para o teu coração. Por mais que você sabe, você sempre vai precisar aprender. Eu aprendi que ninguém sabe tanto que não deve aprender. Então todos os dias nós estamos prontos para aprender. Eu quero louvar a Deus pela vida do servo, diácono, homem de Deus, evangelista, pastor. Eu falo que ele é tudo. O Bruno Gonçalves. Eu conheço o Bruno, pastor, quando ele era pequenininho e magrinho. Eu brinco com ele. Eu digo que ele é um filho que o Senhor me deu. Tivemos vários projetos juntos e continuamos tendo projetos juntos, porque eu aprendo que servir a Deus não é sobre placa, é sobre o reino. E é o que eu sempre ensino e ministro por onde eu passo. Não é placa, é reino. Então, independente de onde servimos, o importante é entender que nós somos reino. E o que foi incumbido a mim de trazer à igreja nesta noite é acerca das mulheres da Bíblia. Mulheres no reino e na teologia. E eu quero começar dizendo que da criação até a nova criação, uma leitura bíblica, histórica e teológica da mulher dentro da história, desde o início até a redenção e até a consumação. Nós vamos passear um pouquinho pela palavra, e é importante lembrar que falar sobre mulher da Bíblia não se trata de um assunto secundário. Nós não estamos falando simplesmente sobre personagens femininas. Nós estamos falando de mulheres que impactaram, mulheres que ajudaram, mulheres que participaram assiduamente em toda a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos perceber que nós vamos falar sobre mulher na criação, na divinidade, no pecado, na redenção, na vocação, no reino, na igreja e na esperança, que é a volta de Cristo. Então as mulheres, elas vão ser apresentadas durante toda a trajetória. E quando nós perguntamos qual é o lugar da mulher na Bíblia, precisamos começar antes de qualquer discussão sobre ministério e entender que liderança ou posição eclesiástica vai muito além do sexo ou do gênero. E por que nós vamos aprender isso aqui? Voltando lá, quando, aleluia, o lugar da mulher na Bíblia. Olha só que importante dizer. Vamos lá em Gênesis. Quando nós iniciamos no Gênesis, que é o livro da iniciação, onde tudo começa, você vai aprender e entender que a Bíblia diz que Deus, ele vai criar todas as coisas. Vai falar sobre o estado que a terra era, vazia, sem forma, e com haja, com o verbo da palavra, todas as coisas começam a ser criadas. E é importante lembrar o seguinte, que quando Deus, ele termina todas as coisas e ele começa a observar aquele ambiente, ele olha e diz: alguém precisa estar aqui para desfrutar de tudo aquilo que eu criei. E é aqui que eu inicio. Quando Deus, ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, ele não está aqui declarando em Gênesis 1:27 sobre a criatura do homem em si, falando do gênero masculino. Ele está relatando acerca da humanidade de todo o povo. E olha que interessante, depois que ele cria, pois o homem a sua imagem e semelhança, ele o criou. A Bíblia diz, depois você lê, olha o que diz: criou Deus, pois, o homem a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que interessante. Então nós vamos entender que a linguagem homem aqui na iniciação da Bíblia não está, aleluia, atrelada ao gênero, mas à humanidade.
Então nós precisamos ter um entendimento de que a criação, ela se denota como? Em hebraico, nós temos aí a tradução de Adão, que pode se referir ao ser humano. Então nós estamos falando sobre a humanidade. Portanto, quando o texto fala da criação do homem à imagem de Deus, não devemos automaticamente entender a palavra como se fosse exclusivamente sobre o sexo masculino, mas trazendo como a humanidade de uma forma geral. Porque o hebraico original, ele nos traz, essa afirmativa. Então eu costumo dizer sempre, quando nós vamos dar alguns ensinos teológicos, que para nós entender de fato a palavra, precisamos ler a Bíblia em várias traduções. Precisamos ter um entendimento, porque a Bíblia ela vai passar não por modificação. É errado dizer que a Bíblia foi mudada. Ela foi traduzida em várias línguas, e cada língua, uma palavra tem um significado. Deu para entender? Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. O próprio versículo se explica: homem e mulher os criou. A humanidade criada à imagem e semelhança inclui então homem e mulher, e isso precisa estar claro. A mulher não recebeu a imagem de Deus através do homem, pastor. E é isso aqui que é profundo. Nós mulheres não recebemos a imagem de Deus através do homem. É o próprio Deus que nos cria a imagem dele, seja homem ou seja mulher, porque a referência é a humanidade. Louvado seja Deus. Ela não é uma imagem secundária, ela não é uma imagem de segunda categoria, ela é portadora do Imago Dei. O que significa isso? Imagem de Deus, aleluia. Então todas somos a imagem de Deus, e essa dignidade não foi concedida pela cultura, não nasceu com a modernidade, não nasceu com o movimento social, nasceu no próprio ato da criação de Deus. Aleluia. Até aqui tudo bem? Amém. Essa foi a parte 1, rápida e objetiva. Agora a parte 2, nós vamos falar um pouquinho sobre as mulheres do reino. O reino começa na criação, queridos. Então nós não precisamos olhar e achar que o reino de Deus ele nasce quando Jesus ele vem à terra. Não, o reino nasce quando Jesus cria, quando Deus cria todas as coisas. Aleluia! E ele é expandido na terra, eu costumo dizer, quando Jesus ele se apresenta. Aleluia! Olha o que diz em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou. Observe o plural, os. Deus abençoa homem e mulher e continua: sede fecundados, multiplicai-vos, encheis a terra e sujeitai. Olha que coisa linda! E sujeitai. A vocação dada à humanidade é apresentada aos dois, homem e mulher. Participem da missão recebida de Deus. Isso significa que a mulher não foi criada apenas para existir dentro da história humana. Você compreende isso aqui, mulher? Você não é uma mera existência. Você é alguém que também tem o poderio de expandir o reino, que tem o poderio de ser serva aonde Deus te plantar. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então nós somos criadas para participar da vocação humana diante de Deus. Isso aqui é muito forte, vamos explicar. Antes de nós perguntarmos o que uma mulher pode fazer, nós precisamos perguntar quem Deus declarou que ela é. Aleluia. Olha que lindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de se perguntar o que eu posso fazer, se pergunte o que Deus declarou que eu sou. Aleluia. Ei, ela é criatura, ela é imagem de Deus, ela é destinatária da bênção. Ela pratica e participa da vocação humana. Louvado seja Deus. Escute, aleluia. Nós vamos falar agora um pouquinho acerca de Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2:18 diz: fazei-lhe uma auxiliadora, que lhe seja idônea, no hebraico, Ezer Kenogdo. Ezer Kenogdo. O que significa isso? Ezer significa auxílio, socorro, ajuda. E aqui existe um ponto fundamental. A palavra Ezer não significa inferioridade. Lembra que eu disse para a gente pegar o
desse seminário teológico. Porque é muito difícil as mulheres serem convidadas para estar lá. Que eu fiquei, alegrou meu coração. Eu falei, Jesus, muito obrigada. Porque é bom a gente falar e entender a nossa função. Porque nós vamos falar não de uma forma agressiva ou de uma forma superior, pastor, mas falamos de uma forma, lado a lado. E é exatamente esse o contexto, e esse o propósito de Deus. Da onde a mulher foi ali, extraída para ganhar forma, de uma forma separada da criação, da costela. E a costela não está à frente, pastor, não está atrás, não está acima, ela está do lado. Olha que coisa linda, aleluia, louvado seja Deus. Então o exército não significa inferioridade. O próprio Antigo Testamento utiliza a linguagem semelhante para Deus como aquele que socorre. Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, aleluia. Portanto, ser auxiliadora não significa ser inferior, e nunca significou. Significa alguém que socorre, significa alguém que está perto, significa alguém que auxilia, e essa é uma das nossas funções. Portanto, aleluia, querido, transmite a ideia de alguém correspondente, adequada, que está diante, próxima, perto, a retaguarda dele. A mulher é apresentada como uma correspondente. Existe uma diferença, mas a diferença não no significado inferior. Deu para entender? Não é sobre ser inferior. Aleluia. 4, Gênesis ainda 2:23, osso dos meus ossos. Aleluia. Esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Existe uma afirmação profunda, correspondente aqui, aleluia, de pertencimento. Homem e mulher possuem a mesma humanidade. Louvado seja Deus, a mesma humanidade. E essa humanidade é apresentada como homem e mulher. Aí a gente vai para o 5, a queda. Gênesis 3, depois vem a queda. O pecado entra na existência humana, e uma das consequências da ruptura é apresentada em Gênesis 3:16. Ele te dominará. Aqui precisamos ter cuidado, porque o domínio aparece da narrativa da queda. Portanto, nós precisamos distinguir a descrição da prescrição. A Bíblia descreve muitas consequências do pecado, sem apresentar essas como modelo moral e desejável. A dominação não deve ser automaticamente transformada em ideia ou ideal divino. O pecado distorce o relacionamento. Isso aqui é lindo. Eu escrevo, quando Deus ele vai falando, eu vou escrevendo, e a gente escreve, pastor, e não é igual quando você está ministrando. Você traz impacto. Quando eu escrevi isso aqui, eu quase fiquei doida. Sabe por quê? Escute uma coisa. Eu vou parar só um pouquinho aqui para liberar algo sobre as nossas vidas. Porque eu entendo que no ensino é onde Deus libera, pastor. Tem gente que fica presa a grandes ministrações, aqueles movimentos, mas Deus, eu costumo dizer que Deus ele traz impacto na igreja quando o ensinamento está sendo aplicado. Aleluia, olha que coisa interessante isso aqui é muito forte. E nós precisamos entender uma coisa: o pecado, ele pode trazer várias consequências, mas uma coisa ele não tem poder de mexer, pastor. Ele não mexe na tua identidade. Você é imagem e semelhança. Olha que coisa interessante. O pecado aqui ele vai trazer a consequência de quê? Tu vai comer do teu suor. Mulher, as dores do parto serão aumentadas. Isso aqui é interessante. Porque se as dores serão aumentadas, é porque já existia dor. Sim ou não? Olha que lindo! Então havia dor. E aí eu conjecturo, pastor, que a dor era algo suportável. Porque a coisa difícil é dar luz. É difícil, não é, irmãs? Santo Deus. Eu imagino que naquela época você sentiu uma coisinha aqui, mas era muito rápido. Então, aumenta-se. Isso aqui é lindo. O pecado distorce relacionamentos, mas não destrói a imagem dele. Não vai destruir aquilo que ele formou em você, que é a imagem dele, a semelhança dele. Aleluia! A primeira promessa de redenção, isso aqui é lindo. Nós falamos da criação
mas eu vou correr. A primeira promessa de redenção, Gênesis 3,15, fala da descendência da mulher. A história da humanidade caída passa imediatamente a apontar para uma promessa de vitória, aleluia, sobre a serpente. Na tradição cristã, esse texto foi historicamente compreendido como a antecipação da vitória de Cristo sobre o mal, aleluia. É extraordinário perceber, no próprio capítulo da queda, Deus começa a revelar esperança. Meu Deus! Isso é lindo, irmãos. Culto de ensino, você pode dar glória. Você entende esse negócio aqui? Era Deus dizendo: o inimigo achou que fez e destruiu. Só que eu vou trazer esperança. Escute: do ventre de uma mulher nascerá alguém cujo calcanhar esmagará a cabeça da serpente. Olha que lindo! Aleluia! Então a promessa de rendição, ela vem após a queda. Sabe que Deus está conversando conosco? Pode até pecar, mas tem esperança. Se arrependa para tu ver. Aleluia. Era isso em outras palavras. Aleluia, que Deus estava inspirando o escritor do primeiro livro do Pentateuco a escrever. Aleluia, louvado seja Deus. 7. Mulheres no Antigo Testamento. A presença feminina na história bíblica é muito mais ampla do que algumas personagens famosas. Nós encontramos mulheres nomeadas, escute, anônimas, mães, esposas, viúvas, servas, rainhas, profetisas, estrangeiras, discípulas e também testemunhas. Independentemente de qual é a nomenclatura que a Bíblia vai dar, precisamos lembrar de uma coisa: todas, já como Renato, são servas. Todas são servas. E posso falar uma coisa? A gente não pode perder a identidade de servas. Aleluia. Viu? Não podemos perder. Meu pai, ele costuma dizer algo, eu acho interessante. Meu pai, pense um homem estudado. Eu sou muito fã do meu pai. Esse dia a gente sentado na mesa conversando, ele disse: olha filho, conversando assuntos de igreja. E ele disse assim para mim: sabe, eu aprendi uma coisa, que o homem que nasce e não entende que o chamado dele é servir, ele não serve para viver. E é uma realidade. Precisamos entender que nascemos para servir. Se não servimos, não servimos para viver. Aleluia! Então encontre sentido no teu nascer. A Bíblia registra centenas de personagens femininas, entre mulheres nomeadas, não nomeadas e referências coletivas. Não existe, porém, um número único e absoluto. Eu estudei bastante para vir aqui nessa conferência. É impossível dar um número exato de quantas mulheres tinham na Bíblia, assim como é impossível dar um número exato de quantos homens tinham na Bíblia. É impossível, porque existem nomes por trás das entrelinhas. Isso é muita coisa. Ame a palavra. É imensurável. Aleluia, louvado seja Deus. Nós não conseguimos contar individualmente, porque existem aquelas que têm na coletiva e entram nas estatísticas, como a genealogia são tratadas e assim por diante. Para uma apresentação teológica é mais seguro dizer: a Bíblia apresenta centenas de mulheres nomeadas, anônimas, e ao longo da história da redenção. Então são várias. Aí eu quero começar dizendo, eu vou falar de várias mulheres aqui, só que eu não vou falar de uma ordem, pastor, sabe, de Gênesis, Apocalipse. Eu vou falar de acordo com o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. A primeira mulher que eu quero trazer nesta noite é Agar. O Deus que vê foi o tema que eu coloquei para esta mulher. Agar, ela é encontrada nas Escrituras em Gênesis 16. Agar está no deserto. É uma mulher estrangeira e socialmente vulnerável. Mas o Senhor a encontra. Isso é interessante. Cada mulher da Bíblia, nós vamos aprender dentro de um cenário e sempre vamos ver a revelação de Deus no momento que ela acha que tudo está perdido. Eu vou rapidinho aqui, rápido, trazendo uma introdução de Agar. Agar é uma mulher egípcia que Abraão conhece quando ele vai desobedecer a Deus indo para o Egito. Porque o direcionamento de Deus nunca foi Egito, ele foi porque ele quis. E quando ele chega lá, ele ainda mente, por quê? Ele diz que Sara é tua prima, tua irmã. Em cada tradução vai dar um exemplo diferente, mas ele vai dizer que ela é uma parente dele. Só que ele vai ser descoberto na
mentira, pastor. Isso é interessante, sabe por quê? Até no Egito, Deus mostra para você quem você é. Tu vai mentir, mas a verdade vem à tona. Que lindo! Sabe por quê? Porque não é sobre o lugar, pastor. É sobre a tua essência, é sobre a tua identidade. Pode estar na Babilônia, mas é servo. Pode estar em qualquer lugar, mas o Senhor escolheu, então Ele se encarrega em revelar quem você é. E dentro desse ambiente, Agar, ela vai entrar no pacote, ela vai ser tirada da terra dela. E aí eu começo rapidinho a ministrar para você de uma forma rápida. Agar, ela sai do ambiente dela, talvez ela não queria sair. Ela vai ser serva de Sara. Ela entra num cenário onde precisava de uma criança. Agora a Bíblia diz que Deus, de uma forma teofânica, Ele vai se apresentar para Abraão e Ele vai dizer: olha, tu vai ser pai de uma grande multidão. Sara vai gerar. Sara está escondida, ela ouve, ela ri. Só que o riso de Sara aqui não é um riso de deboche. É um riso dizendo assim: isso não é possível. Nem sempre quem ri está debochando. Tem pessoas que riem porque não acreditam naquilo que vai viver. E era esse o cenário de Sara. Ela ri porque ela percebe a idade. Estou avançada de idade, isso não vai acontecer. O que Sara vai fazer? Vai dar um jeitinho, pastor. Sabe o que Deus diz? Quando eu prometo, eu cumpro. Não é no teu tempo, é no meu tempo. Então talvez para você, meu Deus, não vai acontecer. Só que aí Deus diz: o tempo é meu, a idade não importa. O teu útero vai dar cedo, eu vou lá e dou vida. Porque quando eu prometo, eu cumpro. Ela ri. E agora, além de rir, ela vai querer dar um jeitinho. Ela não acredita. Aí ela vai lá e coloca quem? Agar no meio de um cenário que não é dela. E quando Agar entra num cenário que não é dela, ela vai se deitar porque Saramunda, ela está obedecendo. Quem está entendendo aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter um momento que tu vai obedecer, e o fruto da obediência vai ser algo que depois vai te trazer um processo. Agar obedece. A Bíblia diz que agora ela vai gerar e nasce Ismael. Só que agora, aquilo que Deus prometeu um dia para Sara vai ser gerado. E o que a Bíblia diz? Que aquela mulher que serviu agora não serve mais. E ela é lançada onde? Deserto. E quando ela chega lá, ela vai com o quê? Com um cântaro, com um pouco de água e um pedaço de pão. E ela sai andando errante. Só que lembra que Deus fez uma promessa para quem? Para Abraão? Então Ismael também faz parte da promessa, independente de onde ele foi parar. A Bíblia diz que agora ela sai errante, acaba a água, acaba o pão. Aquela mulher vai encostar um menino e vai sair andando. E Deus vai ver aquela mulher. Só que tem um detalhe: Deus ele não vai chegar lá por conta de Agar, ele vai chegar lá por conta de Ismael, porque ele também era filho da promessa. Ele estava debaixo da palavra que Deus liberou. Você entende isso aqui? Talvez, aleluia, não foi Isaac, porque Isaac era a marca da promessa, mas Ismael chegou, então ele também está fazendo parte. Deus vai lá e ouve o choro do menino. Aleluia. Deus enxergou Agar. Aleluia. Deus está conversando com a dela: eu estou te enxergando. Aleluia. Ela chama. É o Roy. É o original do nome de Agar. Deus que me vê. Essa é a mulher de uma das declarações mais bonitas da teologia bíblica. Agar talvez fosse invisível para a sociedade, mas ela era visível para Deus. E é aqui que a gente precisa glorificar. Porque tem hora que a gente se acha, ninguém está me vendo, aí Deus está dizendo: eu te vejo. Aleluia. Olha que lindo. Tem hora que a gente entra, sabe? Diz: meu Deus, eu venho no culto, saio do culto, parece que ninguém me vê. Deus está bom, porque enquanto eu não te ver, eu te vejo. Tem coisa mais gostosa do que o Senhor te enxergar. Aleluia. A Bíblia revela um Deus que vê pessoas que a sociedade não vê. A gente vai falar de Sara, a mulher da promessa. Sara está profundamente ligada à promessa abraâmica. Deus promete descendência. Sara é participação dessa história. Hebreus 11:11 a inclui na galeria da fé. Isso é lindo. Você tem noção do que é isso? A gente conhece o livro dos Hebreus como
história da aliança, da primeira promessa, que é linda e extraordinária. Aí em Gênesis 24, nós vamos falar sobre Rebeca. Rebeca entra na história da família da aliança. Quando perguntada se iria, respondeu: irei. Olha que coisa linda! É uma mulher que eu cantei pronto, Bruno, a servir. Glória a Deus. Tu vai, eu irei. Nem pensou, pastor, isso é profundo. E eu e você ficamos pensando tanto. E Deus dizendo: eu estou te chamando, se apresente. Olha que lindo. Se apresente. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois, em Gênesis 25, diante da dificuldade da sua gravidez, ela consulta o Senhor. A narrativa apresenta uma mulher buscando diretamente a Deus. Olha que lindo. Uma mulher buscando diretamente em um momento que era inoportuno para buscar. Mas ela vai lá e busca, porque ela sabia da necessidade. Aí, em Êxodo 15 e 20, nós vamos ver Miriam. A profetisa Miriam. Miqueias 6,4 relembra: e enviei diante de ti, Moisés, Arão e Miriam. Miriam parece dentro, aleluia, da memória profética de Israel, quando participante da liderança em Êxodo. Louvado seja Deus. Aí em Juízes 4,4 nós vamos ouvir e ver falar de Débora. Débora é profetisa que julgava Israel naquele tempo. Débora exerce uma liderança e uma função profética. Em Juízes 5 ela também interpreta teologicamente a vitória de Israel através do seu cântico. Ela não apenas participa da história, mas ela ajuda a interpretar a história. Coisa linda! Louvado seja Deus. Ruth é moabita, uma estrangeira. Mesmo assim, sua história entra na genealogia de Davi. E depois em Mateus 1, coloca dentro da genealogia de Jesus. Olha que lindo! Isso demonstra uma característica da graça. Aleluia! Deus incorpora pessoas improváveis na história da redenção. Olha que lindo! Pessoas improváveis, uma estrangeira, uma moabita, uma mulher que só foi conhecida e trazida para dentro porque Elimelec decidiu ir para fora de Belém. Gente, olha que... Ai, meu Deus do céu. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas eu preciso falar. Deus, ele vai trazer uns negocinhos e a gente aplica. Olha que lindo. A fome chegou em Belém. Só que a fome não é para você fugir do ambiente. Olha que forte. A fome não é para você fugir do ambiente. Mas no caso de Elimelec, foi necessário a fuga. Por quê? Porque Deus precisava encontrar Ruth. É isso que o Espírito Santo ministra no meu coração. Ruth precisava ser encontrada. Porque ela fazia parte da genealogia do rei Davi. E consequentemente da do rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então a saída dele é precisa. Ele vai, morre. Ele morre. Morre ele. Morre Malom, morre os filhos. Aí tem Orfa lá pro dia 20, não decide seguir. Aí Ruth diz: ah, Noemi, aonde tu pousar, pousarei eu. Você entendeu? O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que eu enxergo em Ruth? Alguém leal. Alguém que está junto, independente da circunstância. E detalhe, ele viuvou. Ela podia muito bem dizer: estou indo embora, porque além me dá legalidade de seguir minha vida e casar com outro. Só que Ruth se coloca aos pés de Noemi, outra grande mulher. Grande mulher. E ela vai dizer: ô Noemi, segue tua vida. Ou melhor dizer, Ruth, segue tua vida. Ela não me chama de Noemi, me chama de Mara. Olha que coisa forte, gente. Mesmo ela se auto-punindo, como psicóloga agora, tá? Mesmo ela se auto-sabotando, mesmo ela olhando para ela e desacreditando daquilo que ela era, alguém decidiu ficar. E sabe o que Deus ministra no meu coração? Você pode estar no teu pior momento, Deus vai fazer alguém ficar. Olha que lindo! Porque Ele sabe quem você é na tua essência. Não é o teu momento que vai destruir aquilo que Deus te chamou para ser. Aleluia! Louvado seja Deus! Aí a gente vem para 1 Samuel 2. Ana
profunda. Ela fala sobre santidade, soberania, justiça, humildade, poder, misericórdia. Ela não apenas experimenta o Senhor, ela interpreta a sua experiência teologicamente. Isso aí. Aleluia! Aí nós vamos falar de uma mulher agora que muita gente nem sabe quem ela é, ou talvez nunca nem ouviu falar dela. Quem já ouviu falar de Ruda aqui? Alguém já ouviu falar? 2 Reis 22. O livro da lei é encontrado durante o reinado de Josias. E Ruda foi uma profetisa e consultora. Ela transmitiu uma mensagem ao rei. É uma mulher reconhecida dentro de um momento decisivo na reforma espiritual de Judá. Olha que coisa linda! Uma mulher que é participante da reforma espiritual em um momento de decisão. Ela é alguém que é consultada. Por quê? Porque ela é conhecida como profetisa. O que significa isso? Significa que você é conhecida como uma mulher de Deus. Alguém que tem direcionamento, Bruno. E aí eu faço uma pergunta para as eleitas que estão aqui. Como é que as pessoas conhecem você? Isso é forte, pastor. Aquela é a irmãzinha que vai para a igreja e sai da igreja. As pessoas precisam olhar para você independente do teu cargo, como alguém que tem palavra. Você entende isso aqui? Não é sobre a pastora, não é sobre a diaconisa, a arcanja, porque hoje em dia o bom sentido do nariz dá até medo, né? A querubina, a serafina, não! É sobre ter palavra para liberar para quem precisa! Então essa mulher, ela é essa. Ela é de intimidade. Aleluia, alguém que tinha palavra. Aí a gente vai falar de Esther. O livro de Esther apresenta uma mulher colocada em posição de influência, em um momento de ameaça. Mas aqui eu pergunto, quem sabe se para conjectura como esta que fosse levantada, ou em outras traduções, quem sabe não foi para este tempo que tu fosse levantado. Olha que coisa linda. É uma mulher que vai ter o poder, o governo de Deus para libertar todo o povo. Que coisa extraordinária. Isso aqui é rico demais. E sabe o que é lindo? Que eu vejo, o livro de Esther é um livro que eu sou muito apaixonada, pastor. Sabe por quê? Porque o livro de Esther é o único livro que não é mencionado o nome de Deus, mas mostra a atuação dele em todo ele. Olha que lindo. Se tu lê Esther todo, tu não vai ver Deus. Porque não é para estar escrito, é para ser, aleluia, é para ser, aleluia, a primazia dele, o governo dele sendo movimentado. Aleluia. Coisa linda. Aleluia. Esther, ela entende que a posição daí pode significar responsabilidade. Sua história demonstra a providência de Deus. Isso é lindo. Parte 2. Aqui, ó. Eu fui rapidinho para a gente poder falar das mulheres dentro do Antigo Testamento, tá? Então, Antigo Testamento, nós iniciamos em... Se vocês quiserem, eu passo para o Bruno. Tá bom, Bruno? Passo para vocês, se quiserem mandar para as mulheres material, fiquem à vontade, tá? Eu mando para ele manda para vocês. Aqui nós começamos com Agar e finalizamos com Esther. A parte 2 desse momento teológico, nós vamos falar sobre Jesus e as mulheres. Jesus e a dignidade feminina. Quando chegamos aos evangelhos, entramos em uma nova etapa. Jesus conversa com as mulheres. Jesus ensina as mulheres. Jesus recebe as mulheres. Jesus cura as mulheres. Elogia as mulheres. Permite que as mulheres sejam discípulas. E aparecem as mulheres depois da ressurreição. Isso é lindo. Então eu falo que nós é privilegiada demais. Aleluia. Até vontade de sentar nessa hora, vou sentar só um pouquinho. Essa hora que me emociona. Imagine você. Jesus escolheu 12 discípulos. Não 12 aleatoriamente, tinha muitos discípulos. É importante lembrar isso aqui. Eram muitos. Só que Jesus vai separar para andar com ele 12. E aí eu me pergunto. Ele vai sempre ministrando. Eu sou apaixonado pelos evangelhos. Muito apaixonado. Em especial pelo evangelho de João, gente. Eu amo. Extraordinário. Ele podia muito bem, depois da morte, ressurgir e falar com João, que é conhecido como amado. Chame ele. Mas a Bíblia diz que ele decide aparecer para quem? Para Maria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Ele decide se matar. Ó, eu estou aqui, eu nasci. Por que tu procura entre os mortos? Olha que coisa, gente do céu. Eu gosto de entrar na Bíblia, Bruna, eu fico doida. Eu entro, eu fico imaginando. É lindo! Aleluia! Ele permite que as mulheres sejam discípulas e na manifestação da ressurreição ele vai lá falar com a mulher. Isso não é simplesmente uma mudança cultural, é uma manifestação do reino. Aleluia. Vamos começar com Maria. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreve o Dr. Lucas, eu sempre gosto de falar assim, tá? Evangelho de Jesus Cristo. É por que a gente ensina agora? Sempre ensina. Até nas pregações nós ensinamos assim. Evangelho de Jesus Cristo, não é Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, não é de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Então vamos lá. 1. Maria recebeu o anúncio do anjo. Qual foi o anúncio? O anúncio, gente, só que eu acho louco demais. Deus, ele enxerga a Maria e ele vai incumbir ela a responsabilidade de gerar Jesus. Gente, só que é lindo demais. O que Maria tinha de diferente? Mas não vai entrar aqui agora não, porque isso é muita coisa. Por quê? Entre tantas mulheres, Maria. Fica com essa pergunta no teu coração e depois tu vai para a Bíblia. Coisa boa é a Bíblia. Ame a palavra. Aleluia. Ó, Maria recebe o anúncio do anjo e sua resposta foi: eis aqui a serva do Senhor. Só vou dar um spoiler para você. Maria era alguém disposta. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Jesus não procura ninguém que não tem disposição para o servir. Isso é forte demais. Será que você tem disposição para servir, irmãos? Eu costumo dizer por onde eu passo, servir significa renunciar, pastor. E o coisa de Cristo da renúncia? O povo prioriza tudo, menos o reino. O reino de Deus é só se der. Só que a gente tem que buscar primeiro o reino. A justiça. Oh, glória! Eis-me aqui. Eis aqui a serva do Senhor. A palavra grega doule significa serva. Maria se apresenta como alguém pertencente ao Senhor. Depois ela canta de uma forma magnífica. O seu cântico fala de santidade, misericórdia, justiça, humildade, aliança, plano e reino. Maria não é apenas uma personagem. Maria é uma voz teológica. Aleluia. Aí nós vamos falar sobre alguém. Eu acho interessante isso aqui, Diácono Renato. Sabe por quê? Nem sempre Deus vai precisar falar o teu nome para mostrar o que Ele fez na tua vida. Ai, Eita, glória. vou repetir isso aqui para você guardar no teu coração. Homens, mulheres, jovens que estão aqui. Deus nem sempre vai falar o teu nome para mostrar o que Ele fez na tua Glória a vida. Deus. Evangelho, aleluia, de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo de número 4. Vai falar sobre a mulher samaritana. Alguém cujo nome não é mostrado, não é posto, não é anunciado. É alguém que é revelada pela forma que vivia. E não é a forma que vivia, uma forma leviana, uma forma imprópria, uma forma impura. Mas ainda assim Jesus deixa de se encontrar com ela. Aleluia, é o Senhor Deus aqui. Aleluia! Sabe o que Deus diz ao meu coração? Que é necessário ele passar por Samaria, pastor. Ele vai tirar os seus discípulos. Por quê? Porque tem coisa que é particular. Aleluia. Ele diz para os discípulos: tenho fome, dispensa eles. E aí ele vai até o poço. Ah, esse poço. Aleluia. Poço que foi uma promessa para alguém. Poço que não foi. Eu não vou pregar sobre o poço aqui não, mas depois você lê também. Aquele poço ali não era por acaso, não, foi sofrido, viu? Sofrido! Tinha uma mulher que ia lá. Essa mulher não tinha nome. Essa mulher vivia sozinha, reclusa, abandonada. Era uma mulher que tinha muitas feridas emocionais. Vou aplicar a psicologia rapidinho. Posso, Bruno? Posso, pastor? Escute! É uma mulher que tinha feridas emocionais. E posso falar? Quando você tem feridas emocionais que não são tratadas, você se sujeita a qualquer negócio. Essa mulher ficava com muitos homens, como a Bíblia diz que ela ficava, porque ela queria. Existia uma dependência, existia feridas. E quantas de nós, por ter feridas escondidas, nos sujeitamos a qualquer relacionamento, seja ele qual for, pastor? Porque não é sobre relacionamento entre homem e mulher. É amizade, é família, é tudo, é trabalho.
Porque você tem feridas, mas posso falar uma coisa? Dói, mas cura. A ferida só é sarada quando ela é exposta. Aleluia. Se não for exposta, não tem cura. Jesus senta com aquela mulher, o que ele começa? Construir relacionamento, eu aplico aqui. Você quer ter relacionamento? Precisa ter diálogo. Tem gente que quer se relacionar com Deus, mas não tem diálogo com Ele. Essa mulher senta, ela começa a colocar vários empecilhos, porque existia ali, sabe, algo cultural e histórico entre samaritano e judeus. Não vou entrar aqui agora também, porque o tempo não vai esperar. Mas existe ali uma diferença, era cultural e histórica. Depois leia e aprenda. E dentro desse contexto, essa mulher agora fica meio arisca e resistente. Jesus vai começar um diálogo, dai-me de beber. Ela vai responder dizendo, isso aqui é lindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um diálogo, ele não é construído por pergunta e pergunta. Jesus pergunta, o dever daquela mulher era fazer o quê? Responder. Mas ela vai perguntar de novo. Como tu pode pedir água para mim, sendo tu judeu e eu samaritano? Aí Jesus vai lá e vai devolver do mesmo jeito que ela. Se tu soubesse quem te pede água, ó que lindo! Jesus entende aquela mulher. Ele entende a forma daquela mulher. E ele começa quebrando os protocolos. Ele começa a acessar aquela mulher diferente. E sabe como eu acho, conjecturo com você, que Jesus veio aquela mulher ouvindo ela? Você entende isso aqui? Talvez tudo que aquela mulher queria era ser ouvida. Aí Jesus ele vai construindo um ambiente de diálogo, mas com perguntas. Por quê? Porque ela abriu essa porta. Deixa eu falar uma coisa. Jesus vai trabalhar em você de acordo com a porta que você abrir. Jesus ele não invade. Ele vai bater na porta. Se tu der acesso, ele entra. Independente da porta que tu abrir. Ela vai responder ele, e ele não queria uma pergunta como resposta. Porque pergunta não é resposta, é pergunta. Aí ele falou, é assim que ela vem, então é assim que eu vou trabalhar. E foi assim que foi. Até ele falou, mulher, cadê o teu esposo? Olha que lindo. Aí ela começa a dialogar, eu não tenho. Aí já não está mais. Para que o senhor quer saber? Essa é outra pergunta. Ela só responde. Ali ela abaixa a guarda, aí ele acessa. Olha que lindo. Vou parar aqui, senão não consegui sim. Vamos parar aqui. E é lindo porque a mulher samaritana. Jesus ele atravessa a barreira cultural, religiosa, étnicas, sociais. Ele quebra tudo isso. Ele quebra tabu relacionado a gêneros. Porque naquela época era difícil um homem ter um diálogo direto com uma mulher. Jesus ele quebra tudo o protocolo. Aleluia. Ele quebra tudo para curar, para salvar, para resgatar, porque ele é quem é. Aleluia! A mulher começa com Jesus, recebe uma revelação sobre quem ele é. E depois disso, ela se levanta e vai testemunhar na cidade. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo que Deus faz em você não é para parar em você. É para ser anunciado. Vou repetir isso aqui. Deus está fazendo na tua vida, não é para parar em você, anuncia. Aí tem gente que pergunta, por que não acontece na minha vida? Porque já aconteceu muito, não se calou. Ai, que lindo. É Deus falando, começa a contar o que eu já fiz. Para que eu volte a fazer na tua vida. Glória! Aleluia! Ainda, o Evangelho de Jesus segundo escreve João 4, agora o 39, diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Aleluia. Testemunho não só edifica, como também faz as pessoas crerem. Oh, que lindo! E aí a gente vive uma geração, pastor, onde ninguém testemunha mais, já viu? Quando se abre a oportunidade, irmãos, alguém tem testemunho para contar, eu fico doida. Fica todo mundo do mesmo jeito, estou falando lá da igreja. Eu falo, mas rapaz, não é possível uma coisa dessa. Eu falei, como é que não tem um testemunho santo? Tu acordou, tu respirou. É porque na mente de muito crente, testemunho é dinheiro na conta, é carrão do ano, é casão. Aí Deus diz, lembra dos lírios do campo. Aleluia. Lembra do que a palavra diz, o pássaro não tem onde pousar. Gente, é isso, é detalhe, é coisa pequena. A gente não quer contar mais não. Eu tenho um testemunho para contar, rapidinho. Eu estou aqui pela graça, eu quebrei o pé. Olha como que está ainda, pastor, tá vendo?
Era para passar por cirurgia, Deus não permitiu, isso é testemunho. Eu fiquei 2 meses de cama, numa peleja. O médico vai ter que operar, e eu orando. Eu, Jesus, não deixa não, Senhor. Eu não aguento ficar parada. Oxi, eu no outro dia lá com o pé quebrado de gesso, no outro dia eu vou para a igreja. Meu marido, tu vai, mulher, eu vou. Eu vou para a igreja, fui me arrastando, não deixei de um culto. Falei, não, Jesus, porque eu sou dependente de ti. Aleluia! Então olha que interessante. O povo creu em virtude do testemunho dela. Então como é que testemunhar? Fica, por favor, conte aquilo que Deus tem feito. Evangelho de segundo escreve Dr. Lucas 10. Maria de Betânia. Maria está aos pés de Jesus. Jesus diz, Maria escolheu a boa parte. Ela está sendo formada como discípula. Isso significa, isso é lindo. Jesus não trata a mulher apenas como alguém que precisa receber cuidado. Ele também as trata como discípula. Pastor, o que é discípulo? É todo aquele que aprende. Você sentou para aprender? Ó, sabe tu que está aí, ó, tu é discípulo. Olha que lindo, porque tu está aprendendo. Você entendeu? Jesus escolheu os dois para quê? Para ensinar. Então tu está sendo ensinado, tu é discípulo. Quando estiver pronto, levanta e vai ensinar também. É assim no reino de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. O Evangelho de segundo escreve Marcos 5. Mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que sofre durante 12 anos. Gente, isso aqui é doído, hein? 12 anos. Jesus a encontra no meio da multidão e diz, filha, tua fé te salvou. Mas o que essa mulher precisou passar, Diácono Renato, para poder ouvir isso de Jesus? É interessante que a gente só quer ouvir o que Jesus tem para liberar, mas ninguém quer se agafar no meio da multidão. É ou não é? Eu quero ouvir a glória, a maravilha, eu quero ouvir a palavra profética liberada, mas ninguém se sujeita a se arrastar e tocar na hora. Aleluia! Louvado seja Deus. Filha, tua fé te salvou. Jesus não apenas a curou, isso aqui é lindo. Pastor, o que tem de gente que só quer cura e não quer salvação é triste. Porque aqui nós aprendemos isso. Jesus não só a curou, ele salvou ela. Aleluia. Você entendeu isso aqui? Tem gente que só quer cura. Aleluia. Ei, cura vai ficar na terra. Salvação te leva para o céu. Aleluia. Te leva para a glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus não apenas cura, ele restaura a dignidade e a comunhão daquela mulher. E ele diz, vá filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Coisa linda. Evangelho do Espírito segundo escreve Marcos 14. Mulher que ungiu Jesus. Jesus, ele declara que o gesto daquela mulher seria lembrado onde o evangelho fosse anunciado. Gente, isso aqui é lindo. Olha que coisa linda. Um ato que para muitos era um desperdício, pastor. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Aquilo para muitos era um desperdício. Aquela mulher é anunciada até os dias de hoje, gente. Olha que coisa linda. Para alguma coisa que olhar e falar, não é possível. Onde o evangelho fosse pregado, aquela mulher seria lembrada. Uma mulher sem nome no relato se torna uma mulher cuja ação é preservada pelas escrituras. Isso nos ensina o quê? Ensina que a história humana pode esquecer. Meu Deus do céu, que coisa linda. A história humana pode até esquecer, mas Deus registra. Olha, gente. Você entendeu? É lindo de Deus. Eu sou apaixonado pela vida. Evangelho de Jesus segundo escreve João 20. Maria Madalena. Maria, ela encontra a Cristo ressuscitado, ressurreto. Jesus lhe diz, vai ter com os teus irmãos. Ela anuncia, viu o Senhor. A palavra grega relacionada ao testemunho é mártir. A mulher aparece como testemunha da ressurreição. Você tem noção disso aqui? Coisa linda. Parte 2. Mulheres. Parte 3, na verdade. Já estamos na 3. Vai dar tempo. Parte 3. Mulheres no reino e na igreja. Mulheres no reino e na igreja. Na igreja onde? Lá em Pentecoste, né? Depois que teve toda aquela coisa linda, maravilhosa. Atos dos Apóstolos. Capítulo número 2. Pedro cita Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Você viu que não tem distinção? Você viu que coisa linda?
Não tem distinção. Ele está dizendo que vai derramar sobre os filhos e sobre as filhas. Elas vão profetizar. Eles profetizarão. Aleluia! Temos filhos e filhas, servos e servos. E isso aqui é lindo. Por quê? Porque isso aqui é aplicado na pneumatologia. O pastor está falando em inglês. Estou falando do Espírito Santo. Aleluia. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre o povo. Então, até quando a atuação do Espírito Santo vai ser atribuída à humanidade, também é direcionada à mulher. Aleluia! Nós vamos falar de Atos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos falar de Lídia. Lídia ouve o Evangelho. O Senhor abre o seu coração e ela é batizada. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é interessante demais. A Bíblia diz que, se não me falha a memória, viu, gente, é muita coisa. Eu falo que nós amamos uma Bíblia, nós ficamos até meio doidos, né? Agora você fica meio doidinho. Eu amo a palavra. Deixa eu ver se vai dar. Não sei, não vou lembrar, porque não vai corrigir. Em Atos Apóstolos 16 vai dizer que Paulo, ele está saindo de Troas, acertei? Eu não lembro, eu acho. Eu acho que ele vai sair de Troas, ele vai começar as andanças dele, e ele vai passar por Listras, que é onde está Lídia. Lídia é uma mulher bem sucedida, uma mulher rica, uma mulher super abastada. A Bíblia diz que eles vão começar a pregar, e essa mulher prontamente abre o coração e recebe a palavra. Isso é lindo demais. Mostra que a mulher ela é quebrantada. Mostra que o Senhor acessa quando o coração está aberto. Quando ela recebe, imediatamente, pastor, ela recebe e fala, eu quero me batizar. Olha que doideira. Isso é lindo. Se batiza e já sai dali apregoando, falando de Jesus, levando a pessoa de Jesus. Isso aqui é lindo demais. Aleluia. Lídia ouve o Evangelho, abre o seu coração, é batizada, e a sua casa se torna um espaço de acolhimento para a missão. Olha que lindo, Renato. É instantâneo. Deixa eu falar uma coisa. Quando você recebe, eu nem vou dizer essa palavra recebe, né? Mas quando o Senhor Jesus nos recebe, porque quem sou eu para receber Ele, gente? Quando Ele nos recebe, é instantânea a transformação. Ela recebe pessoas. Aí em Atos dos Apóstolos, ainda 18, nós vamos falar de Priscila. Priscila e Áquila. Eles encontram Apolo. E o texto diz, expulsaram-os com mais exaltação. Expuseram-lhe, melhor dizendo. Expuseram-lhe com mais exaltação o caminho de Deus. Priscila participa da formação teológica de Apolo. Olha que lindo. Existia uma mulher enquanto o homem estava sendo formado. Participando. Participação. Aí nós vamos falar de Febe, ou Feba, como você achar que deve mencionar. Em Romanos 16:1. Recomendo-vos a nossa irmã Feba. A palavra grega, diáconos, pode significar servo, ministro ou diácono. Dependendo do contexto, Paulo ele reconhece e recomenda Feba à igreja. Aí em Romanos ainda, 16:7, vai falar de Júnia. Paulo menciona, aleluia, Andrônico e Júnia. A identificação de Júnia como nome feminino possui forte apoio na pesquisa histórica e linguística. A discussão ela está principalmente na interpretação da expressão de natáveis entre os apóstolos. Esse texto ele é excelente e um exemplo como tradução na história e na interpretação teológica que precisam trabalhar juntas. Parte, aleluia. 4. Mulheres na teologia. Né? Falei da mulher no reino e na Bíblia. Deu para entender até aqui? Mulheres no reino e na Bíblia. Agora eu vou falar rapidamente sobre mulheres na teologia. Vamos falar um pouquinho sobre antropologia teológica. O que é isso, pastora? Antropologia. Antropologia significa antigo, anterior, né? Antes, primeiro. Então a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: quem é o ser humano? A resposta começa em Gênesis, como eu já disse. Deus ele criou, pois o homem é sua semelhança, a expressão imagnudei, que significa imagem de Deus. O valor humano não começa na posição social, não começa na produtividade, não começa no reconhecimento, começa no Criador. Tá? Isso aqui é muito importante. A mulher é a imagem do imagnudei. Gênesis 27. Coloca ao lado e ao lado a imagem de Deus. E homem e mulher. Portanto, a mulher participa plenamente da dignidade da criação. Essa é uma das bases fundamentais de uma teologia bíblica da mulher.
igualdade ontológica, né? Ontologia trata-se do quê? Quando nós afirmamos a igualdade ontológica, nós estamos dizendo que homem e mulher possuem a mesma dignidade enquanto seres humanos e criados por Deus. Isso não significa negar toda a diferença, significa negar a diferença como um sinônimo de inferioridade. Deu para entender aqui? Estou falando muito rápido? Porque tem hora que eu me empolgo, viu, gente? Tá dando para entender? Sim. Olha, depois eu mando para vocês esse material, tá? Meus lindos. Deixa eu ver. Já falei essa parte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre... Olha só, isso aqui é importante você entender. Entenda isso aqui. Diferença não é inferioridade. Deu para entender? Diferença não é inferioridade. A Bíblia reconhece a diferença entre homem e mulher. Mas diferença não precisa significar maior valor, menor valor. Maior humanidade, menor humanidade. É possível falar da diferença sem falar da inferioridade. Agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a martiologia. A martiologia é o estudo do pecado. Gênesis 3 mostra que a queda afeta toda a humanidade. O pecado rompe. O que ele vai romper? Deus e a humanidade. Humanidade e criação, homem e mulher. A dominação entre a narrativa da queda. Por isso nós devemos ter cuidado para não transformar consequência do pecado em modelo absoluto de relacionamento. Eu vou pausar aqui para poder aplicar para vocês. Rapidinho, vamos voltar lá em Gênesis. A Bíblia vai dizer que quando aí o ato, né, quando Eva ela acaba sendo seduzida e ela acaba recebendo, né, o fruto, e ela acaba se empolgando, aí você faz toda a história, aí ela vai e oferece aqui para Adão, e Adão também ele vai coabitar com isso. Tem um livro, posso dar uma sugestão? Tem um livro muito bom, eu amo livro, gente. Inclusive eu sou escritora também, eu trouxe uns livrinhos aí, quem quiser conhecer depois. Eu amo livro, e eu amo ler. Tem um livro que chama O Silêncio de Adão. Pastor, esse livro me deixou doida. Eu enlouqueci. E eu falei, não, que coisa doida. Porque você já percebeu por que Adão ficou em silêncio, pastor? Se ele era um homem que tinha total governo sobre todas as coisas. Ela podia ter comido, mas ele não podia ter comido. Talvez ele podia, não vou comer. E por que você comeu? A gente não fica, sabe um jeito que falou sobre isso? Lê esse livro, pastor, esse livro é bom. O Silêncio de Adão chama. Foi você que me emprestou? Foi não, eu ganhei, foi não. Não foi você que me deu não, eu ganhei do Rafa. Ganhei do Rafa. É que é tanta gente, eu ganhei do Rafa. A gente fiquei doida aquele livro. Ele é muito bom. E ele vai explicar muitas coisas maravilhosas. E tudo com base bíblica. Para jamais eu vou pedir para vocês lerem alguma coisa que não faça parte dessa questão bíblica. Então, nós precisamos entender que quando existe lá a queda, né, vai ter toda aquela situação, a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai se apresentar como sempre se apresentou. Percebe isso, pastor? Na viração do dia ele está lá. Ele não se escondeu, ele não fugiu, ele estava lá. Estou aqui. Adão, onde tu estás? Deus, por ser quem é, onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia onde Adão estava. Então por que ele fala, Adão, onde você está? E aí, eu faço uma conjectura bem interessante com vocês. Quando Deus ele desce na viração e ele pergunta por Adão, é dizendo assim, Adão, meu espírito não achou repouso no seu. Olha que profundo. Eu sei onde você está. Só que o meu espírito não encontrou repouso no teu, Adão. Olha que forte. Então aqui a gente começa a entender o porquê que existe um rompimento. Porque no ato do pecado houve um desligamento. Só que tem um detalhe. Quem desligou não foi Deus, foi o homem. Olha isso aqui. O homem decide se esconder. Não é Deus que se esconde, ele está lá. Olha que profundo. Então eu preciso entender que o pecado não é modelo absoluto de relacionamento. Eu me escondo porque eu quero. Porque eu tenho a oportunidade de me humilhar, dizer, reconhecer, estou aqui, me arrependo, me perdoa. Pronto. Só que Deus ele é sabedor de todas as coisas. Vamos falar um pouquinho agora sobre Cristologia. Cristologia é o estudo de Cristo. Jesus não veio apenas para melhorar a condição social das pessoas. Ele veio inaugurar o reino. Agora sim. Lembra que eu disse que lá no início o reino de Deus já foi feito, mas ele não é inaugurado. Era para ter, né, inauguração. Se o homem permanecesse fiel naquilo que foi proposto. Só que houve a queda, houve um rompimento. Aí Cristo vem para quê? Para trazer, inaugurar o reino de Deus. E ele vem como... Qual é o maior ministério de Cristo? Reconciliação. Ele veio com o propósito de reconciliar
Porque por um homem o pecado entra e por outro o pecado sai. Aleluia! Ele vem inaugurar o reino. Por isso, sua maneira de tratar as mulheres deve ser compreendida dentro da realidade da redenção. Por quê? Porque Cristo restaura, Cristo chama, Cristo perdoa, Cristo cura, Cristo envia. Esse é o nosso Cristo, Filho do Deus vivo. Soteriologia é a doutrina da salvação. A salvação em Cristo não é reservada a homens somente. Atos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É claro, né? Eu preciso dar uma pausa aqui e abrir um parênteses bem grande, pastor. Por quê? Porque tem pessoa que pegar um corte, né, de mensagem. Eu não estou sábia com isso, pastor. Tem que ter sabedoria. Tem pessoa que pega um corte de mensagem e fala assim: ó, tá vendo isso aqui, ó? Todos que clamar a Deus será salvo. Aí vai lá o tribulado que está todo fora da palavra, e você sabe o quê? Nós falamos que é todos que clamar a Deus. O povo está fogo. Você tem que ter até prudência naquilo que tu fala e aplicar certo. Escute uma coisa: a salvação é condicionada a algumas coisas. Não é assim, não, é de graça, mas tem um custo, irmãos. Não é bagunçado, não. A salvação é de graça, eu faço o que eu quero. Não, tem uma condição. O que a Bíblia diz? Aquele que for batizado será salvo. Então não é só clamar, existe uma condição. Precisamos entender os caminhos, os trajetos, para que a gente venha a ser salvo. Aí tem gente que usa o texto isolado, já como Renato. Tem pessoas que pegam o Evangelho que escreve João 3,16. Vou falar correndo assim. Os evangelhos, senão demora o tempo, não entende. A Bíblia vai dizer lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Baixou o índio aqui, vai ter uma vírgula. Para que todo aquele que nele crê. Tem uma condição. Deus amou o mundo, amor. Todo mundo, é todos mesmo. Só que tem uma condição, tem uma vírgula. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, tá bom, mas eu creio em Jesus. Você crê mesmo? Você pratica o Evangelho? Tu renuncia a tua carne? Tu é homem de uma só mulher? Tu nega os prazeres da carne? Tu refreia a tua língua? Porque a gente fica preso ao quê? Ao pecado do adultério. Mas e a fofoca? E a mentira? Você entende isso aqui? É sobre isso, irmãs. Principalmente para nós mulheres, gente. Sem hipocrisia. Pense, mulher gosta de uma conversa. É triste isso aqui, mas é verdade. Eu fico falando, meu Deus, mulher gosta de uma conversa. E às vezes é coisa pequena, mas está lá. Às vezes a irmã vem: nossa, você vai, irmã, hoje tem gente. Eu falo isso por quê? Porque eu prego em muito lugar. E uma coisa dura é mulher, pastor. Mulher é difícil demais. Eu falei lá na igreja, eu aboli. Falei: quer saber de uma? Aqui não vai ter mais congresso de ciclo de oração, de departamento de meia, não vai ter mais nada. Mas faz um culto só e acabou. Por quê? E aquela coisa que, sabe, é por causa de roupa, é umas coisas tão que não tem nada a ver, que cria um negócio tão terrível. Eu falo: não, vamos parar com isso aí. Vai fazer um culto no departamento de mulheres. Pronto. Vamos fazer uma camiseta, todo ano é a mesma camiseta, e o nome só vai ser glorificado. Porque não é sobre a roupa, é sobre o dono do lugar, é sobre aquele que nos salvou. E aí a gente vai aprender com o tempo, porque é muita coisa que você fala: gente, não tem sentido. E quando nós conhecemos, pastor, o evangelho de verdade, a gente sai da religião. Porque uma coisa que tem matado o povo é a religião. É o peso que é colocado em cima. Esse dia eu estava conversando, já vou voltar para cá rapidinho, só para rápido. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa: porque a doutrina do ministério. Eu falei: que doutrina? No ministério não tem doutrina não, no ministério tem uns de costume. Doutrina é a palavra. Eu falo mesmo, não estou nem aí. Oxi! Que negócio é esse, rapaz? O povo vai alienar, o povo nem assim, pastor, estão alienando. Porque a doutrina. Vai ler a Bíblia para você saber o que é a doutrina. A doutrina é de Deus, não é do homem. Homem é os de costumes. E tem que ter, porque senão vira bagunça. É verdade. Mas o difícil é você pegar e fazer o quê? Querer impor uma coisa que não é tua. Entendeu? Aleluia! Glória a Deus. Então, a soteriologia é a doutrina da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gálatas 3,28. Nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O texto fala da nova identidade daquele que pertence a Cristo. Tá vendo? Tudo que eu falei aqui encaixou aqui. Se eu pertenço a Cristo, não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo. Então por que eu quero agir como eu quero, sendo que não é sobre mim?
Você entendeu isso aqui, Renato? Isso é forte. Tem hora porque eu sou assim mesmo. É os crentes que não dá. Eu sou assim mesmo. Você é o quê, rapaz? Então você tem que nascer de novo, porque Jesus não aplica aí não. Glória a Deus. Tem que nascer de novo. Toda vez que eu quero me falar que eu sou assim, lembra, eu tenho que nascer de novo. Aleluia. Porque não é sobre mim, é sobre Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito. É doído, mas é real. E nós precisamos entender, irmãs, Jesus está voltando, igreja. O tempo está findando, é a última hora da igreja na terra. Isso não é a história da carochinha, é real. E aí eu te pergunto, louco, se hoje vou pedir da tua alma? Eita. Ele está vindo. Ele está vindo. O texto fala sobre a nova identidade. Então em Cristo eu sou nova criatura. Esse que a tua vai viajar? E tudo se fez? Não. Pronto, é sobre isso. Aí eu vou falar um pouquinho sobre pneumatologia, né? Que é a doutrina do Espírito Santo. Atos 2 é essencial. Filhos e filhas, servos e servas, todos debaixo da promessa do Espírito Santo. A igreja precisa reconhecer que os dons espirituais são pelo Espírito Santo. Dom espiritual, mas é pelo Espírito Santo. Aí eu vou falar uma coisa aqui, pastor. Aleluia. A gente precisa entender duas coisas. Primeiro, existe uma coisa chamada talento. Talento todo mundo tem. Você pode ter talento, você pode vir aqui cantar de uma forma linda porque tu tem talento. Só que o que faz a graça de Deus descer é o dom. Tem gente que não tem, gente, não adianta. Tem um povo aí agora que fica falando, porque eu vou reparar mesmo, se você cantar desafinado, se não sei o quê, porque se você se denominar cantor, eu sou muito rasgada, pastor. Se alguém vier aqui falar, eu sou cantora, tu vai ter que cantar bem. Tu vai ter que usar técnica, tu vai ter que ter respiração, porque tu falou que é o quê? Cantor. Só que quando eu venho e falo, eu sou adorador, ninguém me Aleluia. Você está entendendo? O negócio está estreitando no nosso meio, porque é muita gente querendo ser cantor. E poucos são adoradores. Aleluia. Quem é adorador entende que nada é mérito dele. Aleluia. Porque ele entende que é sobre o que o Espírito Santo deposita na vida dele. Glória a Deus. É isso. Adorador. Quando a gente vai falar de Paulo e Silas, ninguém está falando de cantores ali. Não. Está falando de homens que tinham vida com Deus, decidiram louvar, cantar enquanto estavam no pior momento da vida. E o que aconteceu? Cadeias foram quebradas, alicerces rompidos. Aleluia. Glória! Aleluia! Todos debaixo da promessa do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que os dons são distribuídos pelo Espírito, não é pelo homem. 1 Coríntios 12 afirma que o Espírito distribui os dons conforme a sua vontade. Isso aqui é lindo. Por quê? Tem hora que a gente olha para o irmão da direita e quer ter o dom que ele tem. Mas a vontade do Espírito não é esse para a tua vida. Aí você fica empacando aquilo que Deus quer fazer em você porque você quer ter o dom do outro. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Qual é o dom que tem em você? Paulo vai escrever para Timóteo, desperta. Olha que lindo. Desperta o dom que aí te talvez está adormecido. Por quê? Porque tu está olhando para aquilo que não é teu. Tem que acordar aquilo que Deus te deu. O que foi que Deus te deu? Talvez tu nem sabe porque está dormindo. Precisa acordar. Precisa acordar. Aí vamos falar rapidinho sobre eclesiologia. Aqui chegamos a uma das maiores discussões. Qual é o papel da mulher na liderança da igreja? Eita, isso aqui, meu Deus do céu. Sabe o que eu sempre falo? Tem lugar que eu vou, porque tem lugar que não adianta. Tem lugar, eu não acredito em pastora. Por mim tá tudo bem, meu negócio é ser serva. Eu não dou nem partido. Tem gente que quer ficar brigando. Ah, não, porque eu não quero saber. Me chama de Sara mesmo, tá tudo bem. Olha, eu sou desse nível. Me chama porque tu quiser, de diaconisa, de missionária, de serva, que limpa o banheiro, tá tudo bem. Porque ele me chamou para servir, a gente é servo. Glória a Deus. Eu não me importo o que você vai chamar, o que você vai te chamar. Eu só falo uma coisa, a gente é servo. Aleluia. Seja um influenciador. Alguém que influencia alguém a querer Cristo. Eita Deus. Olha que lindo, gente. Aleluia. Aqui nós chegamos a uma, né, é terrível. Até hoje é a pior discussão do mundo. Do mundo. Porque existem duas grandes leituras entre o cristianismo e o evangelho. Históricos, né, e complementares. Defende a igualdade de dignidade com a distinção em determinadas funções e responsabilidades da igreja. Normalmente os diálogos contextos são Gênesis 2, 1 Coríntios 11, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 3, Tito 1, igualitarismo. Entende que o homem e a mulher eles podem exercer a mesma função do ministério conforme os dons. E é sobre isso aqui, pastor.
Ninguém está falando, entenda isso aqui, pelo amor de Deus, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra. Ninguém está falando aqui, não existe lá nomenclatura pastora, não existe. Mas se Deus olhou através do Espírito Santo para uma mulher e foi essa que tem poder de liderar, ele levanta como líder. Está entendendo? É liderança. Não me chama, não, eu sou líder, estou liderando o povo aqui, tá bom? Tá tudo bem, acabou, é sobre isso. Mas fica uma guerra, um brigando com coisa desnecessária. Desnecessário! Seja líder. Faça alguma coisa. Ah, mas eu queria ser pastora. Talvez aqui eu não sei como que é, né? Mas tem igreja que não reconhece, tá tudo bem. Aí você vai fazer o quê? Vai querer brigar? Não, porque eu não vou pregar lá, porque eu sou pastor, vai ter que me anunciar. Gente, aí você deixa de expandir o reino. Talvez alguém precise ouvir aquilo que Deus tem para falar sobre através da tua vida. E a gente fica com meninice, fica de nomenclatura. Deus é terrível. Aleluia! Então, precisamos entender alguns exemplos. Olha o exemplo de mulher ministrando no Novo Testamento. Uma conferência teológica madura, não precisa esconder que essas posições existem. O importante é, isso aqui é lindo, pastor. Sabe qual é o problema, às vezes, que eu acho? Se eu estiver errada, né? Enfim, mas eu acho, conjectura minha. Eu acho que às vezes, Bruno, o homem ele fica com medo, talvez, de reconhecer o chamado feminino, achando que a mulher vai deixar de ser submissa. Porque o que a Bíblia ensina de uma forma unânime é a submissão. E eu falo, quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe. O meu esposo, gente, ele é meu sacerdote. Ele é meu pastor, ele é minha liderança. Eu sou totalmente submissa a ele. Se ele falasse para mim não para estar aqui, eu não viria. Isso é ser submissa. Não é você ficar lá, o homem vai pisar em cima de mim agora, porque tem mulher que tem uma mentalidade tão terrível, pequena, que acha que a submissão é ficar jogada no chão, sapateia em cima de mim. Não é isso. Ser submissa é você entender que o homem é o cabeça, ele é a direção. Entendeu? Ele é o que vai dar um direcionamento. Ó, filho, eu acho assim, eu acho assado. Mulher que quer andar segundo o próprio governo está errado. Porque você tem um sacerdote. Na tua igreja, o sacerdote é o teu pastor. Na tua casa, o sacerdote é o teu esposo. Aí tem mulher que faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, está errado. E aí acha que o esposo, mas ele está errado porque está falando errado, está você que não está ouvindo. Está ouvindo? Quem está pregando para vocês é uma mulher aqui. Porque se é um homem, a gente entorta a cara. Tem mulher que entorta a cara com mulher pregando, eu não estou nem aí. Sabe quem já falaram que uma vez? Fui aconselhar um casal, estou falando de mulher, cabrão, ainda estou dentro. Fui aconselhar um casal um dia, eu estou lá na casa da mulher. Menina, a mulher não fala comigo até hoje. Eu só oro. Comecei a ministrar na mesa. Eu acho que não, você é muito a favor dos homens. Você tinha que defender a mulher. Eu falei, querido, eu sou Bíblia. Se a Bíblia está falando, é o que a Bíblia é, independente se eu sou mulher ou não, é o que a Bíblia diz. Você entendeu? Aí a gente quer pegar algumas coisinhas para ficar. Não, tem que ser submissa. Você quer ver o que é submissão? Certa feita, meu esposo decidiu fazer uma coisa. E a mulher, ela tem um sentido interessante. Deus, ele aguçou o negócio, é sério. A mulher tem um negocinho, mas é terrível, não é que tem um negocinho. Aí meu marido decidiu, vou fazer isso aqui, não sei o que, eu olhei. O Espírito Santo me disse, não é para fazer isso não vai dar certo. Aí ele falou, filha, você concorda? Aí eu falei assim, amor, eu não concordo, mas eu te apoio, porque você é o meu líder. Então se é o que você quer, amém, é uma coisa pessoal em casa, a gente conversa muito. E eu falei, amém, mas sabe o que eu fiz? Fui com o joelho. Tem mulher que não tem sabedoria, mas quer bater de frente, quer que é assim. Porque eu falei, o quê? Eu vou pro joelho. Falei, Jesus, ele quer fazer. Mas o Senhor ministrou no meu coração que não vai dar bom. Então muda o coração dele, se realmente para aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Que lindo. Aí levantei da oração, acabou. Passou uma semana e ele afiou. Eu não vou fazer mais não. Glória a Deus. Eu dei glória a Deus. Falei, louvado seja Deus. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Que isso é ser submissa. Você entendeu, querida? Não briga não, ora. A oração, ela muda a chave, ela muda decreto, ela muda sentença, ela muda todas as coisas, é oração. Aleluia! 1 Coríntios 11, vamos continuar aqui. Então lembra disso aqui, submissão, tá bom? Você pode estar lá, eu sou líder, estou ali lado a lado com o meu marido, quem sabe Deus te usa mais do que ele. Tá tudo bem. Deus, ele sabe como usar. Lá na igreja, o meu esposo é o presidente, né? Da igreja. O diácono Renato conhece o Bruno também. Bruno, ele é dos bastidores, ele faz tudo, tudo. E ele só fala, filho, vai fazer assim, eu vou lá e executo. Ele vai direcionando, eu vou executando, porque é dele. Ele é aquele paizão, que ele fica igual o verão lá na porta.
Tem gente que fala assim, cadê o pastor? Você procurando, ele tá lá. Ele recebe todo mundo, um a um. Na hora de ir embora, recebe todo mundo, serve todo mundo. Ele é assim. E tem os outros pastores, tem eu e a gente tá ali trabalhando. E ele só direciona, tudo vem dele. Deus manda ele direciona, a gente aplica. Isso é lindo. Submissão. Tem que ser submisso. 1 Coríntios 11, Paulo fala sobre mulheres orando e profetizando. Isso precisa ser levado em consideração quando? Quando interpretamos outros personagens paulinos. Não devemos construir uma doutrina isolada em um versículo. Isso aqui é muito lindo. De todo o corpus paulino. A gente precisa entender uma coisa. A gente sempre vai ler um texto, olha o contexto. Viu? Eu ensino muito. Quando você for pregar ou quiser estudar, leia o texto, leia o que você quer. Aí você vai para o anterior, depois você vai para o posterior. Aí você começa a construir. Você entendeu? Porque você vai pegar uma coisa isolada, isso aqui pronto. Não, leia o contexto, leia depois. Aí você vai ter um entendimento. 1 Coríntios 14, é a afirmação, as mulheres estejam coladas nas igrejas, precisa ser estudado dentro do contexto. É necessário perguntar, que tipo de fala está sendo restringida? Qual era o problema em Corinto? Isso aqui é lindo, pastor. Tem gente que pega isso aqui e sai aplicando que nem doido. Mas vai entender o que estava acontecendo lá em Corinto. Por que a mulher foi repreendida de falar? Aprenda! Precisamos entender e aprender. Qual é o tipo de fala que foi restringida? Qual era o problema em Corinto? Como isso se relaciona em 1 Coríntios 11? Qual era o propósito da ordem? Isso é exegese. Quem sabe o que é exegese? É você entender. Eu preciso entender a época. Por isso que a gente, como teólogo, é tudo insuportável mesmo. Eu falo, teólogo, bicho chato é teólogo. Ô povo ruim, eu falo. Por quê? Porque a gente é chato mesmo, não quer saber. Pera ainda. Vamos entender isso. Vai até no nordestino, eu pera ainda. Vamos ter que entender esse negócio aqui. Vamos fazer exegese do texto? O que é isso? Eu vou ter que ver a história, o tempo, a época, o povo. Por quê? Foi eu aplico. Por isso que a gente fica meio enjoado, tem palavra que a gente não engole, né? Você vê o povo, você fica assim. Não é que você está achando ruim, você fica, ai meu Deus, está estranho. Porque não é isso aí, está fora do contexto. E aí a igreja vai dando glória, recebendo, está tudo errado, aprende errado. Aí depois você vai ensinando, acha que é ruim, que não está certo. Isso é preocupante. Então não é simplesmente seleção de versículos, é exegese. Eu vou selecionar isso aqui e acabou. Não. 1 Timóteo 2. Esse é outro texto fundamental. Paulo escreve sobre a mulher aprender e depois trata de ensinar e exercer a autoridade. Aqui existe um grande debate histórico-teológico. Uma interpretação entende que a restrição é normativa para uma liderança pastoral. Outra entende que Paulo está tratando de uma situação específica na igreja em Éfeso. Para estudar corretamente, precisamos considerar, o que eu falei aqui antes, contexto histórico, contexto literário, gramática, palavras gregas, teologia paulina e situação da comunidade. Olha só, isso aqui ninguém quer fazer. Ou tem gente que faz, cada um toma uma tese. Então não é discussão. Está sendo bênção? Deixa. Se não está, vem para tratar, é sobre isso. A gente não tem que ir para perder se degradando. E quando a gente se perde se degradando, muitas pessoas vão se perdendo. E eu costumo dizer, nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós somos pessoas que foram chamadas para expandir o reino. Então nós não podemos perder tempo. Precisamos expandir o texto. Deixa eu ver, esse aqui já foi. Isso. Autentim, o termo grego que aparece em 1 Timóteo 2,12, é tradicionalmente traduzido em muitas versões relacionadas a exercer a autoridade, seu campo semático, a sua aplicação no texto, são discussões nas pesquisas acadêmicas. Por isso, uma teologia responsável não deve defender apenas uma tradução isolada. Sim ou não, Bruno? Que é um PhD em teologia também. Então, nós não podemos debater de uma forma isolada. Precisa ter todo o estudo para que você possa, então, aplicar. Queridos, de uma forma rápida. Uma hermenêutica responsável. Para interpretar os textos sobre mulher, nós devemos fazer o quê? Primeiro, texto, o que está escrito. Contexto, o que vem antes e depois. História, o que acontecia no período. Cultura, como aquela sociedade funcionava. Canon, como o texto se relaciona com toda a Bíblia. Teologia, qual a verdade sobre Deus e sobre a humanidade emerge. Isso nos protege dos dois extremos. Usar a Bíblia para provar aquilo que já acreditamos ou ignorar
finalizar. Quantos? 5 minutos eu tenho? 5 minutos vou correr aqui, acabei. 5 minutos. Eu acredito que é parte 5. Do Gênesis ao Apocalipse. A linha da redenção. Podemos enxergar toda a história bíblica assim. Gênesis 1, criação. Homem e mulher à imagem de Deus. Gênesis 3, queda e reputação, a distorção. Gênesis 3,15, promessa, esperança de redenção, aliança. Mulher participante da história de Israel. Evangelhos, Cristo, o rei chega. Cristo, o rei chega. Cruz, redenção. Cristo entrega a sua vida, ressurreição, vitória. A morte é vencida. Atos, Espírito. Filhos e filhas recebem o Espírito. Igreja, missão. Homens e mulheres participantes da expansão do Evangelho. Apocalipse, consumação e nova criatura. O que aprendemos? Nós podemos resumir de uma forma rápida e objetiva. Podemos resumir a teologia da mulher em 6 afirmações. Primeira, a mulher é criada à imagem de Deus. Segunda, a mulher participa da vocação humana dada à criação. Terceira, o pecado distorce as relações, mas não destrói a imagem. Imagem no reino, esquece disso. Cristo confirma a dignidade da mulher e inclui a realidade no reino. Quinto, o Espírito Santo capacita a mulher para viver uma vida de missão do povo de Deus. Sexto, a história termina com o povo redimido diante do Cordeiro. Aleluia, para finalizar, a mulher na história da redenção. Quando nós perguntamos onde estão as mulheres na Bíblia, a resposta é: estão em Gênesis, estão na história de Abraão, estão em Êxodo, estão nos dias dos juízes, estão nos livros históricos, estão entre os profetas, estão na genealogia do Messias, estão ao lado de Jesus, estão diante da cruz, estão diante do túmulo vazio, estão em Pentecoste, estão nas igrejas do primeiro século, estão dentro da imagem da consumação. Elas não estão apenas na história, elas fazem parte da história. Aleluia! Aplicação bem rápida para a mulher. Talvez algumas mulheres tenham chegado aqui nessa noite perguntando: qual é o meu lugar? Mas antes de descobrir o teu lugar, você precisa lembrar da tua identidade, que talvez você esqueceu. O seu valor, mulher, não começa no púlpito, não começa no título, não começa no reconhecimento, não começa na aprovação dos outros. Ele começa quando você é criada à imagem de Deus. Aleluia! Se Deus concedeu dons, aleluia, desenvolva com temor. Se Deus me deu missão, cumpra com fidelidade. Se Deus te abriu uma porta, entra com humildade. E uma porta permanece fechada, escute, isso não diminui o teu valor se ela permanece fechada. Aplicação para os homens também que estão aqui, né? Para não falar só bem falar de mulher, não. Vamos aplicar para os homens rapidinho e eu encerro. Essa mensagem também é para homens. Uma teologia bíblica da mulher, aleluia, não é uma guerra contra a masculinidade, é um chamado à fidelidade da Bíblia. Homens são chamados a honrar as mulheres, a reconhecer a dignidade. Aleluia, nós não podemos confundir a autoridade com dominação e nem achar que a mulher está de pé para disputar com o homem, não. É um alicerce, é um conjunto, é ambos caminhando no mesmo propósito. Aleluia, a servir, a formar, a discipular, a proteger, a sem controlar, porque o modelo da autoridade cristã é que Cristo lavou os pés, aleluia, dos homens. A aplicação para toda a igreja. A igreja precisa formar mulheres profundamente nas Escrituras. Olha que lindo. Precisa reconhecer os dons, precisa desenvolver discipulado, precisa criar ambientes de maturidade espiritual, precisa ensinar homens e mulheres, é o papel de toda a igreja, precisa tratar cada um como portador da imagem dele e precisa manter Cristo como centro. A nova criação, Apocalipse 21, apresenta a nova Jerusalém. Deus habita com o seu povo, a morte não existe mais, o sofrimento chega ao fim, a criação é restaurada, a história começa no jardim, meu Deus do céu, a história começou no jardim, terminou em uma realidade de nova criação. A imagem final, o Cordeiro e a sua noiva, Cristo e seu povo, conclui e encerrou. Como Deus é lindo, foi uma hora certinha, conclusão final. Aprecorremos as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, percebemos que a mulher nunca esteve fora da história da redenção. Ela está na criação, porque foi criada a imagem de Deus. Está na promessa, porque Deus também escreveu a sua história através da mulher como Sara, Ruth, Esther e tantas outras. Está nos evangelhos, porque Jesus as viu, a ouviu, a ensinou, as curou e a chamou para perto. Está na igreja, por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre os filhos e filhas, servos e servas. Está na esperança da nova criação, por quê? Porque a história termina com o povo diante do Cordeiro. Por isso a dignidade da mulher não começa com uma posição, muito menos com um título ao púlpito. Começa em Deus. A mulher não precisa provar que
possui valor. Ela já foi criada à imagem. Isso aqui é lindo, você tem valor. E quando falamos sobre mulher no reino na teologia, não estamos colocando a mulher no centro da mensagem. Estamos reconhecendo aquilo que a própria Escritura revela, mantendo Cristo no centro. Porque no final de toda a nossa teologia, não é o homem que recebe a glória, não é a mulher que recebe a glória, não é o ministério, não é a posição, é Cristo. Aleluia! A história da mulher na Bíblia não começa quando ela recebe uma função, começa quando Deus lhe dá a tua imagem. Diz em Apocalipse: enxergo, o reino é dele, a missão é dele, a igreja de Cristo, e toda a glória permanece a ele para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por me ouvir durante uma hora.